Oi, eu sou Larissa Mendes da Silva, sou bolsista de iniciação científica e o meu trabalho é sobre a análise da composição nutricional de insetos comestíveis para a viabilização de novas fontes de alimentos. Sou orientanda da professora Carolina Oliveira de Souza. A população humana ela tem crescido em ritmo exponencial e a escassez de alimentos é um problema que vem a ser enfrentado. Então, a FAO ela tem recomendado os insetos como alternativa alimentar. A prática de consumir insetos como alimentos é denominada de entomofagia. Os insetos fazem parte da dieta de 2 bilhões de pessoas no mundo e eles possuem um alto teor de proteína e lipídios, além de outros micronutrientes. O alto teor de proteína e lipídios torna o consumo de insetos importante para a alimentação humana e a larva do besouro Zopobasmore, por exemplo, tem o teor de lipídios e proteínas bastante elevados. Em base seca, o teor de proteína varia em aproximadamente 50 gramas a cada 100 gramas, enquanto de lipídios de 40 gramas a cada 100 gramas. Além do valor nutricional, existem outras vantagens quando comparado, por exemplo, à pecuária convencional, como menos espaço, menor quantidade de água, eles exibem maior fecundidade e melhor taxa de conversão alimentar. Atualmente, a produção de insetos utiliza dietas à base de trigo e milho, que encarece a produção e provoca competitividade, uma vez que esses são fontes tradicionais de alimentos. O diferencial na produção desses insetos é a utilização de resíduos funcionais e bioativos da agroindústria para sua criação. Dentre esses resíduos, destaca-se o bagaço de malte de cevada. Ele é um subproduto da indústria cervejeira e é reconhecido pelo seu elevado potencial nutritivo. Além das características nutricionais, o baixo custo e o elevado nível de disponibilidade tornam ele um substrato potencial para a criação de larvas de Zopobasmore. O objetivo do trabalho é avaliar a produção e desenvolvimento de larvas de Zopobasmore criadas em cativeiro e alimentadas com a dieta alternativa à base de resíduo de cerveja. A metodologia: a criação das larvas. Para a criação das larvas foram selecionadas aproximadamente 100 larvas com 0,25 gramas de peso e elas foram acondicionadas em bandejas plásticas com abertura na tampa para facilitar a aeração. O experimento ele foi realizado com 3 dietas distintas, com uma repetição cada. As larvas elas foram alimentadas com uma dieta controle, que é a T1, e nessa dieta continha 70% de ração de crescimento de aves e 30% de farinha de milho. A dieta T2, 50% de ração de crescimento de aves e farinha de milho e 50% de bagaço de malte de cevada. E a dieta T3, 100% de bagaço de malte de cevada. E como fonte de alimento foi servido batata inglesa a cada 2 dias. Para o crescimento das larvas de Zopobasmore. As larvas elas foram separadas do substrato com o auxílio de uma peneira e pesadas em uma balança analítica. Isso era feito semanalmente durante os 65 dias. E a análise estatística para avaliação de diferenças significativas entre os tratamentos. Os dados obtidos eles foram analisados por análise de variância ANOVA e comparação de médias pelo teste Tucker. Os resultados de discussões. O gráfico ele apresenta o crescimento de larvas de Zopobasmore alimentadas com diferentes dietas durante os 65 dias. As larvas alimentadas com tratamento T2, que é 50% de farelo de crescimento de aves e farinha de milho e 50% de bagaço de malte, tiveram um ganho de peso menor que os demais tratamentos. O tratamento T3 ele apresentou uma taxa de crescimento de 71,40%, enquanto a dieta controle de 69,30%. Comparando os pesos larvais médios entre os diferentes tratamentos, observa-se que inicialmente o tratamento T2 apresentou durante os primeiros 25 dias um maior ganho de peso, de 52,56 gramas. Posteriormente, os maiores ganhos foram apresentados pela dieta controle, com valores significativamente superiores aos demais tratamentos. No entanto, no final dos 65 dias, os pesos larvais do tratamento controle e do tratamento T3 foram estatisticamente semelhantes. 15 colaboradores, em 2016, avaliaram a inserção de diferentes concentrações de resíduo de cervejaria em dietas na criação de Tenebrio molitor, que é da mesma família do Zopobasmore. E os autores eles constataram que os grupos alimentados com as dietas contendo 30% e 50% de resíduo de cerveja ganharam mais peso que o grupo controle, que era alimentado somente com trigo. A conclusão. O resíduo de cevada ele se apresentou como um potencial substrato para a criação de larvas Zopobasmore e estudos posteriores eles serão necessários para avaliar a composição nutricional das larvas alimentadas com essas dietas. Essas foram as minhas referências utilizadas e muito obrigada.